São bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dizer, igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, aí de pé, amados, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 22 em diante. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Está escrito assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto estendia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem o ânimo, sou eu, não temais. Amém. Amém. Vamos falar com Deus? Feche teus olhos. Nós estamos na presença do Senhor Jesus. E eu creio, queridos, que o Senhor tem uma palavra muito especial para você hoje. Eu costumo dizer, meu amado, que a cada culto é um culto novo. Amém? Então, com certeza, o Senhor nosso Deus tem uma palavra especial para você nessa noite. Amém? Peça para Ele falar com você. Aleluia. Pai querido, nós estamos em Tua presença, Senhor. Te louvamos, Deus, exaltamos o Espírito Santo. Nós somos gratos a Teu Deus por o privilégio, Pai, de estarmos aqui na Tua presença, Pai. Te pedimos agora, Espírito Santo, que inunda a nossa vida agora, Pai. Ó Deus, venha inundando a vida da Tua igreja, Espírito Santo, e que possamos, ó Deus, nessa noite, sairmos daqui, Espírito Santo, renovado para a glória do Teu nome, Senhor. Colocamos nossa vida diante do Teu altar e te pedimos, ó Deus, fala conosco, fala com a Tua igreja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Os queridos podem sentar. Aleluia. Nós queremos, amados, dar como tema dessa nossa ministração o seguinte tema: a quarta vigília está chegando. Amém? A quarta vigília está chegando. Amém? Então fala aí com o teu irmão. Já falou com ele? Olha para ele, dá uma catucada aí, santa aí, diga para ele: olha, a quarta vigília está chegando na tua vida. Amém, irmãos? Daqui a pouquinho você vai entender porque é que Deus tem para falar com você através dessa ministração. Aleluia. Queridos, quando nós lemos esse texto, no versículo 22, ele diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Amém? Amém? Se você prestou atenção, Jesus não pediu para que os discípulos passassem para o outro lado, mas ele ordenou. Por que será que Jesus deu uma ordem? Não foi simplesmente um
foi uma ordem. Amém? Eu quero dizer para você, queridos, que Jesus, durante o dia, Jesus tinha muitas missões a cumprir. Jesus pregava, Jesus evangelizava, Jesus curava enfermo, né? Jesus expulsava demônios. Mas, queridos, à noite, muitas vezes, você sabe o que é que o nosso Jesus fazia? Ele subia ao monte para orar. Amém? Ele subia ao monte para orar. Durante o dia, ele fazia todo o seu trabalho, mas à noite, muitas vezes, ele subia ao monte para orar. Tinha vezes que ele subia com os seus discípulos, mas tinha momento, irmãos, que ele subia só. Amém? Eu já quero dizer para você, queridos, você sabe a grande importância de uns momentos a sós com Deus. Amém? Será que você tem tido esses momentos a só com o seu Deus na tua casa? Será que você tem reservado um tempo especial para conversar com Deus, só você e eu, e derramar suas lágrimas diante do Todo-Poderoso? Aleluia! Será que você tem reservado esse tempo? Então, meu querido, Deus já está falando com você essa noite. Amém? Amém, irmãos? Aleluia! As crianças, por gentileza. Amém? Quietinho ali. Glorifica o nome de Jesus. Amados, você sabe, queridos, que a oração, podemos dizer assim, queridos, que é o nosso combustível, aonde você se abastece. Amém? Aonde você se abastece para você fazer a obra, para você sair ao campo, para você evangelizar, para você orar, para você ver o milagre acontecer. Isso, meu querido, você adquire essa autoridade através de quê? Da oração. Amém? Jesus, ele sendo Jesus, durante o dia, ele fazia o seu trabalho, mas à noite, amados, ele ia orar, ele ia se abastecer, ele ia falar com seu Pai, ele ia derramar suas lágrimas diante do Deus Todo-Poderoso. Então veja a importância, amados. Se Jesus agia dessa maneira, imagine eu e você. Eu já quero dizer, amados, se eu perguntar para você nessa noite, quem é que almeja no seu coração uma grande vitória, eu tenho certeza que essas mãos vão se levantar. Amém? E até a minha também vai levantar. Mas eu quero dizer para você que Jesus, já no início desse texto, ele nos ensina que a base da vitória não é a nossa oração. Amém? Ele já ensina que a base da nossa vitória é a oração. Tem gente que só quer vitória, mas não quer pagar o preço da vitória, que é a oração, que é a obediência. Então, meu querido, Deus, o desejo do nosso Deus é realizar o desejo do nosso coração. Mas para isso, vamos aprender de Jesus, vamos aprender com Jesus. Jesus fazia o seu trabalho durante o dia, mas à noite ele ia orar, ele ia falar com o Pai. Amém, queridos? Então, crente, irmãos que não gostam de orar, aprenda a orar, aprenda a gostar, aprenda a falar com o seu Deus, aprenda a derramar as suas lágrimas diante do Todo-Poderoso. Aleluia! Porque assim, meu querido, que o céu se abra em teu favor. Oh, aleluia! Amém? Mas vamos continuar. O texto diz que ele ordenou que os seus discípulos passassem para o outro lado. E Jesus foi orar. E o texto diz que quando Jesus despedia a multidão, aqui no versículo 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já
Ele não esquece. Quando Jesus mandou os seus discípulos pegar o barco e atravessar do lado, Jesus sabia que viria tempestade. Amém? Amém? Jesus sabia que viria tempestade. Mas Deus tem um propósito conosco, irmãos, nas tempestades da vida. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Amém? Jesus sabia com certeza, mas Jesus ordenou e disse: olha, vocês vão passar para o outro lado. E eles pegaram o pequeno barco e saíram atravessando o mar. Mas eu quero dizer para você, queridos, que essa travessia era aproximadamente 2, 3 horas no máximo. E eles pegaram aquele barco e saíram remando, Mas o texto diz aqui, queridos, que o vento era o quê? O vento era o quê? Vou perguntar de novo. O vento era o quê? O vento era contrário. O que é, irmãos, vento contrário? Você quer ir para frente, mas ele quer fazer você retroceder. Amém? Eles remavam. Até porque, queridos, esse percurso de 2 a 3 horas já estava, queridos, muito mais, queridos, do mundo, podemos dizer assim, amados. Eles estavam ali remando, eles remavam, e o vento trazia eles para trás. O texto diz claramente, irmãos, que o vento era contrário. Eu quero que você entenda, porque muitas vezes a gente tem um texto da palavra de Deus e a gente não sabe por quê. Porque entra em detalhe, muitas vezes uma coisa que a gente passa por cima. Mas, amados, quando o texto diz bem claro aqui que o vento era contrário, eu já quero dizer para você, queridos, que esse barco, ele simboliza a nossa vida. Amém? Eu vou repetir. Esse barco simboliza a nossa vida. E o mar simboliza o mundo. O mundo, as coisas do mundo estão mudando de fora. É o mar. É o grande mar. Amém? Meus queridos, o Senhor, Ele tem uma missão forte, uma missão profunda para tratar conosco através desse texto. Amém? Porque, meus queridos, há momento na nossa vida, e eu já quero dizer para você, meu amado, aleluia, que Deus está falando nessa noite. Eu já quero dizer que você não veio aqui por uma casa. Eu já quero dizer que cada pessoa que está presente aqui foi porque o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui nessa noite. Amém? É porque Ele tem uma palavra para você nessa noite. Aleluia. E Deus já está falando. O Espírito do Senhor falou comigo, falou no meu coração, queridos, nessa tarde. Aleluia. Nessa palavra, ela filha de encanto ao coração. Aleluia. Em especial de uma pessoa necessitada. Deus está falando com você. E na tempestade da vida, meu querido, o teu vento está contrário. Você rima, parece que você não sai de lugar, parece que a coisa não muda, parece que todo mundo não muda. O Senhor pode dizer para você que vai mudar. Oh, Pai Senhor Deus, vai mudar. O Espírito do Senhor, aleluia. Ele fala no meu coração e eu não tenho medo de pregar, porque é Deus falando. E quando Ele fala, eu me responsabilizo. Oh, louvado seja Deus, aleluias, aleluias. Meus queridos, vento contrário, eles remavam. Mas, queridos, o vento era contrário e não era um simples vento. Era o que, irmãos? Era uma tempestade. Vamos ver aqui no texto para você entender. O texto diz aqui, queridos, aleluias. Oh, louvado seja Deus. Deixa eu repetir aqui o versículo. Ele diz assim: o barco estava no meio do mar. Amém? O barco estava onde, irmãos?
100 metros, a 200 metros, até 500 metros, ou até 1.000 quilômetros. Eles poderiam fazer o quê? Quando a tempestade começasse, eles voltavam. Eles voltavam. Aleluia. E quem disse, meu amado, que o Senhor quer que você retroceda na caminhada? Aleluia. Oh, louvado seja Deus. E quem diz, meu amado, que o Senhor quer que você volte? Aleluia. Você já deu esse texto maravilhoso, mas você não prestou atenção. Aleluia. Porque, irmão, o Senhor esperou aquele barco chegar no meio, porque se fosse logo no comecinho, eles voltariam. O Senhor disse: eu vou esperar chegar no meio, porque o meio Deus vai eles têm que prosseguir, porque é a verdade, meu querido. Aleluia. Então, meus queridos, isso só aconteceu, o Senhor só permitiu que a tempestade chegasse no meio do mar, porque, meu querido, o Senhor não quer que você retroceda na caminhada. Oh, louvado seja Deus. O Senhor não quer que você pare. O Senhor está dizendo para você: olha, a tempestade vem, o vento vai soprar, o vento está soprando, mas eu quero dizer para você uma coisa interessante. Aleluia. Nós profetizamos no início, no dessa ministração, que a quarta vigília, ela vai chegar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero dizer para você que o desespero, meu amado, foi grande na vida dos discípulos. Sabe por quê? Porque quando eles estavam com Jesus, qualquer coisa, Jesus, opa, Jesus, vem cá, Jesus. Mas Jesus disse: agora vocês vão sozinhos. Vocês estão acostumados a atravessar isso aí comigo. Vamos só. Por isso que Jesus deu uma ordem. Não, Jesus, vamos comigo. Ah, agora eu não estou ordenando. Vamos. Eu vou orar. Eu vou falar com meu Deus. Há uma obra a ser feita na vida de vocês. Por isso que Jesus ordenou e disse para eles: vocês vão só. E eles foram, irmãos. E quando eles chegaram, querido, em alto mar, você não imagina o grande desespero deles. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus não estava com eles. Eles estavam só. Aleluia. Eles olharam para um lado, olharam para o outro e disseram: agora, quando o nosso mestre estava conosco, é muito bom. Já houve em uma passagem, queridos, quando você lê que o mar se agitou, a tempestade se levantou, mas Jesus estava no barco. Jesus estava no barco, estava dormindo. E eles gritaram, acordaram Jesus. Jesus se levantou, repreendeu o vento, e na mesma hora o vento cessou. Mas agora eles olham para um lado, olham para o outro, eles olham para frente, eles querem voltar, eles não dão, a gente já está na metade, não adianta. Então é melhor para frente, a gente não pode retroceder, é melhor ir para frente, meus queridos. Aleluia. Imagine agora o desespero desses homens. Você sabe que hora era, se fosse durante o dia era mais fácil, mas era durante a noite, provavelmente nós era de madrugada. Porque, meus amados, os judeus dividiam a noite em vigília. A primeira vigília ela começava de 6 às 10 da noite. Ou melhor, de 6 às 9. E a segunda vigília, de 9 à meia-noite. A terceira vigília, de meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília, de 3 da manhã às 6. Amém? Aleluia. Então você imagina, meu querido, que eles passaram pela primeira vigília, talvez remaram muito bem, porque estavam no comecinho, passaram muito bem pela primeira vigília. Aí depois vem a segunda vigília, talvez o vento já começou a soprar, eles já começaram a ficar assim meio mais. Eles eram pescadores experientes, eram homens do mar, eram pescadores experientes, já passou por aqui, esse vento
Aleluia. O vento aumentou. E agora, queridos? Mas não é tempestade ainda não. É só o vento que jogava aquele barco de um lado para o outro. Mas eles eram acostumados a navegar no mar. Disseram, não, isso aqui a gente navegando, daqui a pouco a gente chega do outro lado. O vento está forte, está soprando, mas vamos continuar, meu querido. Mas chegou a quarta vigília. Aleluia! Mas chegou a quarta vigília. Mas eu vou mostrar para vocês umas coisas aqui mais interessantes antes de falarmos aqui, porque o texto diz que na quarta vigília, que era aproximadamente que hora? De 3 às 6 da manhã. às 6 da manhã. Você imagina, irmãos, de madrugada, no meio do oceano, em uma imensa tempestade. Aleluia. Mas, queridos, vou palavra linda. Aleluia. Deus fala conosco, irmãos. É por isso que está escrito na palavra do Senhor que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. O choro pode durar na primeira vigília, pode durar na segunda, pode durar na terceira e pode até continuar na quarta. Mas eu quero mostrar para você que na quarta vigília, irmãos, é naquele momento, aleluia, que os discípulos eles não viram mais solução para aquela situação. Amém? Quem está entendendo? Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Meus queridos, aleluia, Deus está falando. Porque na quarta vigília, entende? Foi na quarta vigília, foi no meio do mar, foi tudo no ponto máximo, para que ele chegasse e dissesse: e agora? Não podemos fazer mais nada. A tempestade, irmãos, aumentou sobremaneira. E eles se desesperaram, porque as águas estavam prontas agora de entrar, de encher aquela pequena embarcação e eles morrerem ali mesmo. O mar se embraveceu. Mas, queridos, tudo isso é Deus falando com a sua igreja. Aleluia. É Deus falando com a sua igreja. É Deus falando com o seu povo, amados. Aleluia. Porque todos nós aqui, meu querido, estamos navegando nesse grande mar. Amém? Todos nós, meu amado, estamos navegando nesse mar. Aleluia. Então, muitas vezes, irmãos, o vento sopra mais para mim, de repente alivia para mim, mas sopra mais para cá, mas sopra mais para cá. E Deus está mostrando, queridos, que na nossa trajetória, o nosso mar, ele vai ser agitado. Aleluia. Pode ser a primeira vigília, pode ser a segunda, pode ser a terceira, pode ser até a quarta, mas a quarta vigília, Deus se revela e no momento, Deus, mais crucial, aonde você não vê nada, aonde você não vê mais solução, é onde o Senhor, aleluia, ele vai se aproximando de você. Oh, louvado seja Deus. É na quarta vigília, é no momento que você olha e você diz: e agora? O que é que eu vou fazer? Sabe por que Deus faz isso, irmãos? Porque Deus nos conhece. Deus nos conhece. Muitas vezes esse vento sopra, irmãos, para nos despertar. Tem muita gente acomodada na obra de Deus. Tem muita gente acomodada na obra de Deus. Deus está falando. Aleluia. Deus quer despertar você, meu querido. Deus quer te despertar. Tem muita gente, meu amado, acomodado na obra de Deus. E eu quero dizer para você que Deus usa esse vento. Amém? Deus usa esse vento para
Espírito Santo, irmãos, Ele está falando. Eu acho lindo você ver o Espírito Santo confirma comigo. Aleluia. E o Senhor está falando. Aleluia, que você veio aqui hoje é uma resposta de Deus. Aleluia.